Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor a respeito do que está acontecendo, não só no Brasil, mas como em todo o mundo. Eu alerto a vocês de que isso é só uma pontinha do que está para acontecer. O tal vírus, que ninguém sabe dizer o que realmente é, uns dizem que é muito grave, outros dizem que não é nada grave, mas o importante é o objetivo que estão alcançando com o vírus. Se você parar para perceber, o vírus ele é um ensaio para a vinda e o domínio do anticristo. Você pode ver que eles conseguiram, com o vírus, eles conseguiram fazer com que pessoas usem máscaras para poder comercializar. É uma coisa que será muito natural no governo do anticristo. Pessoas terão que ter o sinal da besta, terão que ter o sinal da besta para poder comercializar, senão não conseguirá comercializar. E isso eles viram com que as pessoas elas têm medo de perderem os seus empregos e de ficar sem comida. Ficar sem comida. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? É só um alerta para a igreja. Porque os que ficarem, certamente, permitirão ser marcados pela besta por causa de comida e de bebida. E muitos vão ficar. Eu afirmo que muitos vão ficar. Se não for assim, a Bíblia está errada. O evangelho que foi pregado nos últimos dias, ele é um evangelho frouxo. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas eu falo, é frouxo. É o evangelho do crente aqui no Rio de Janeiro. Eles têm um jeito de falar hoje que os jovens de hoje são Nutelas, né? Jovens meio mimados. E os crentes são como se fossem crentes Nutelas. O evangelho para eles hoje está baseado em enchê-los de bênçãos e de um tal poder que eles não sabem nem para que serve. O crente hoje, ele ora para ter uma casa própria, mas ele não ora para que Deus abençoe aquele que não tem nem o que comer. O crente hoje, ele ora para ter um carro zero, mas ele nem ora para aquele que não tem nem como ir assistir um culto, participar de um culto na igreja. O crente hoje é cheio de mimimi. Acha que Deus morreu para dar luxo para nós, uma vida luxuosa, enquanto a realidade da Bíblia não é essa. Leia a respeito de Paulo. Leia a respeito de Cristo. Cristo disse: eu não tenho nem aonde reclinar minha cabeça. Claro que Jesus tinha uma casa, mas no ministério dele não tinha nada. Ele passou o tempo todo pregando o evangelho e dormindo, comendo, se alimentando na casa de pessoas. Paulo vai dizer que o evangelho ele provocou muitas coisas nele. Inclusive, ele chega a dizer que, embora sendo pobre, mas não tendo falta de coisa nenhuma. Mas os crentes querem riqueza. As igrejas da prosperidade, na qual tem os seus líderes milionários, ensina que eles cada vez mais têm que contribuir. Porque contribuir geram bênçãos. O que geram bênção é contribuir na vida do irmão.
o dízimo e a oferta que hoje é pregado de maneira diferente, diferenciada, faz com que pessoas acreditem que são salvas pelo dízimo. E o dízimo nem é por dia de hoje. Nem é por dia de hoje. O dízimo era para a época da lei. O dízimo não foi criado na lei, foi dito pela primeira vez com Abraão, que entregou o dízimo a Abimeleque. E a lei veio bastante tempo depois, muitos e muitos anos, cerca de uns 500 anos depois, né, mais ou menos, e ela foi inserida na lei. E o dízimo era para os templos, para o sustento da tribo de Levi, que não possuía terra. Hoje, o crente, ele não tem apenas que entregar o dízimo. Eu entendo que tem que ser muito mais do que isso. Ele tem que repartir com o seu irmão o que ele tem. E o crente não faz isso. O crente que alcança essas tais bênçãos da prosperidade e fica milionário, ele dá até o testemunho com prazer de que está viajando para o exterior, mas o seu irmão na igreja do lado não tem nem o que comer, não tem o que vestir. E ele gasta dólares e mais dólares para viajar e testemunha que é bênção de Deus. Então, esse tipo de evangelho causa coisas vergonhosas como é hoje o vírus. Crentes borrando de medo por causa de um vírus. E são crentes que dizem que pisa na cabeça do diabo, mas morre de medo de um vírus. Crentes frouxos. O que está para vir, gente, é algo muito sério. O vírus que está acontecendo, ele funciona como uma mágica. Já viu como é que o mágico trabalha? Ele faz alguns movimentos para esconder outros. Aí esses movimentos distraem e os outros movimentos fazem a mágica. O vírus é uma distração. Mas o que está sendo feito você não está conseguindo ver, é uma mágica. E o que está para vir são mágicas maiores do que essa. Eu não posso falar o que vai acontecer porque a mim não foi revelado. E se fosse revelado, também não seria permitido falar. Se fosse, eu falaria, mas não sei, dá para acontecer. Eu falo pela Bíblia que coisas terríveis estão para acontecer. O anticristo pode ser anunciado ainda este ano. Este ano. O anticristo pode ser anunciado pelo Papa. O Papa está doidinho para falar o nome dele. O Papa já até conhece esse Papa aí, o Francisco. Então, meus irmãos, vigiem. Vigiem, porque as coisas serão difíceis. Para os que ficarem no arrebatamento, mais difíceis ainda. A Bíblia diz, Jesus diz, né, em Mateus 24, que aqueles dias serão tão terríveis que se o Senhor não abreviasse aqueles dias, todos morreriam. Coisas terríveis. Terríveis. Você que é o chamado crente Nutella, certamente você não irá no arrebatamento. Se você for arrebatado, a Bíblia está mentindo. Porque o evangelho que você aprendeu não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a entrega a Cristo e a entrega pelas almas que perecem. É o que Paulo diz. Vocês são livres, mas nós somos seus escravos. Trabalhamos por vocês. É os que pregam a palavra. Para entender isso, você tem que ler a Bíblia. Mas certamente, se você for um crente Nutella, um crente que está no evangelho por causa de bênçãos, você infelizmente é uma pessoa muito miserável. Jesus disse, vós estáis atrás de mim pelos milagres que eu faço, pelo pão que eu multiplico, mas não por mim. E a Bíblia diz que quando ouviram isso de Jesus, foram todos embora. E os apóstolos disseram,
Senhor, que palavra dura é essa? Quem pode suportar? Aí Jesus disse, por que vocês ainda estão aqui? Ou seja, por que vocês também não foram embora? Aí eles disseram, para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tem palavra viva? É isso que está acontecendo nos dias de hoje. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As igrejas, os líderes evangélicos, ele tem mais poder de influenciar do que Jesus Cristo. O que eles falam, as pessoas acreditam. O que eles falam, as pessoas acreditam. O que eles oferecem, as pessoas acreditam que vão receber. Mas o que Cristo fala, ninguém quer ouvir. O que Cristo oferece não tem interesse, nem mesmo para essa igreja. E o final dos tempos não é só para a igreja. É para o mundo todo. Mas a igreja que ficar, essa vai sofrer. Mas Malaquias capítulo 2 diz que mas aqueles que confiam no Senhor nascerá o sol da justiça. E salvação trareis debaixo de vossas asas, e correreis e saltareis, como faz o bezerro solto nas trebarias. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas os que confiam no Senhor, nascerá o sol da justiça. Confia em Deus, porque o sofrimento que está para vir não pode atingir o crente. Pode atingir o nosso corpo, mas a nossa alma jamais. Então, Malaquias capítulo 2 dá a dica. Mas para os que esperam no Senhor, nascerá o sol da justiça. Essas trevas de tribulações e de grandes acontecimentos terríveis que estão para vir, não pode atingir a vida do crente. Pode atingir o corpo, mas como a Bíblia diz que é o sol da justiça, o sol da justiça, a justiça de Deus em Cristo, que são os que foram salvos através do sacrifício de Cristo, esses não estarão em trevas, mas estarão na luz de Cristo, a luz da justiça. Ore, jejue, leia a palavra de Deus. Se prepare, porque coisas terríveis estão para vir. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.